só uma dúvida que tem a ver com as duas, né? E também com o primeiro tópico. Quando você fala de variável e constante, essa lógica, esse padrão, ele não muda de acordo com a linguagem de programação. Então, isso vai ser sempre uma estrutura. Se eu estou trabalhando com determinada linguagem, eu posso trabalhar com outra, eu ainda consigo visualizar essa estrutura, variável, constante. Sim, quase todas as linguagens vão ter isso. O que vai mudar é um conceito que a gente vai ver um pouco depois, que chama de referência. Então, em muitas linguagens você vai ver uma palavra ou um identificador de constante, por exemplo, JavaScript você vai ver o const, mas isso não quer dizer que aquilo que está ali dentro é imutável. Ele quer dizer que Uhum. aquela variável ela é constante do ponto de vista de atribuição, que é um pouco confuso de entender, mas eu vou tentar mostrar no código aqui para dar um exemplo, que eu acho que no código pode ficar até mais fácil. Ó, vamos pegar aqui uma constante em JavaScript, por exemplo, que como você já falou daquela parte de tipos, mas vamos pegar que isso aqui é um mapa. Então, isso aqui é um tipo aqui em JavaScript, que a gente consegue armazenar um monte de valor aqui dentro. Então, esse const aqui, ele tem até o significado de constante mesmo, mas, na verdade, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu não posso fazer um mapa e criar esse mapa de novo. Isso aqui em JavaScript vai dar erro. Ele vai falar que esse objeto aqui é uma constante, essa variável é uma constante. Ele está falando aqui, ó, você está tentando atribuir. Então, é uma constante no sentido de que eu não posso trocar o valor, mas ela não é uma constante o valor que está dentro dela. Então, eu poderia, ele está dando até o exemplo aqui, ó, o nome é João. Então, tipo, o valor que está dentro desse mapa mudou, né? Então, esse mapa no começo ele estava vazio. Um mapa vazio você tem que pensar que é tipo uma tabela sem nada, um Excel sem nada. E aqui seria uma tabela onde a coluna nome está com o nome João, se a gente falar de como se fosse um Excel. Então, você veja, eu criei uma constante, mas o valor que está dentro dela não é constante. Então, isso daí aí tem a ver com o conceito de memória, de referência. Então, a referência é constante. Mas é só para não achar que quando vê qualquer coisa, porque você perguntou de linguagens, né? Então você pergunta, eu vi um const ali, é tudo constante. Não, não é bem assim. Então vai variar. Agora, por exemplo, se isso aqui fosse um inteiro, então não é mais um mapa, é umidade, por exemplo. 10. Que é um tipo simples, que normalmente nas linguagens chama de primitivo. E agora? Agora, isso aqui tem como variar? Eu tenho como mudar o valor da cidade? É só se você mudar no código? Então, mas, tipo, qual que é a diferença agora? Como uma primitiva, ela não tem um tipo set, alguma coisa assim, isso aqui não existe, tá? Aqui quem tá fazendo esses autocompletes, acho que é o chat, é o Copilot, que ele tá muito louco, ele tá inventando. Não existe isso aqui. Então, esse set aqui não existe. Então, o único jeito de eu mudar um número em JavaScript é fazendo assim. E aí, ele não vai deixar, porque é uma constante. Então, nesse caso, por causa do tipo, que é um número, eu consegui criar uma constante que, de fato, é uma constante. Então, depende do tipo. Aí a gente misturou assuntos um pouco mais lá para Entendi. frente. Uhum. Então, por isso que não dá para responder a sua pergunta com sim ou não, né? Toda linguagem vai ter o conceito igual de constante e variável. Toda linguagem tem formas de criar constantes, toda linguagem tem formas de criar variáveis, mas não necessariamente elas funcionam da mesma forma. Tem linguagens que são mais explícitas, tem linguagens que são menos explícitas, tem linguagem que força mais, tem linguagem que força menos. Em Java, por exemplo, para dar um outro exemplo, isso aqui, se eu não estou muito enferrujado em Java, provavelmente seria alguma coisa assim. Então, isso aqui exatamente, não está compilando aqui, porque isso aqui é JavaScript, né? Mas em Java seria esse código aqui, eu também não conseguiria fazer isso. Então, o final em Java é parecido com o const em JavaScript. Por que eu estou falando isso? Para te explicar que não é igual, mas os conceitos estão lá de alguma forma. Mas não é igual, não é tipo, aprendi em uma, vou fazer exatamente igual na outra. Não, mas o conceito você vai conseguir. Final é parecido com const. Beleza.